Dia 2 de maio, dia 3 de maio. Capítulos de hoje: Romanos 12, 1 Samuel 27 e 28. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 1 Samuel 27. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que eu tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim Davi levou os 600 homens e foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aquis em Gate. Davi levou suas 2 esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse a Aquis: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades do campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aquis lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclag, Davi e seus homens atacavam os Gessuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde os tempos muito antigos viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aquis, tomava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aquis, e Davi respondia: o sul de Judá,
a região dos Jerameelitas e dos queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente, enquanto ele vivia entre os filisteus. Aquis acreditava em Davi e pensava: a esta altura o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. 1 Samuel 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi: saiba que você e os seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer, disse Davi. Então Aquis respondeu a Davi: colocarei você como o meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo o Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há médiuns em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 dos seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Respondeu ela. Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? Saul respondeu: de Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou! Você é Saul! Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Eu vejo um Deus subindo da terra, perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque eu estou muito angustiado. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso eu chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Respondeu Saul. Samuel, porém, disse: por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel na mão dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: meu senhor, obedeci à sua ordem e arrisquei minha vida. Agora faça o que eu digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer.
Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite.